Capítulo 9 do livro Eu Ainda Digo Sim. Momento decisivo 8. Quando os sonhos são frustrados. O gorila invisível. É um nome incomum para um experimento de Harvard, mas uma descrição apropriada do que aconteceu durante essa pesquisa extraordinária. Os participantes do experimento assistiram a um filme de 1 minuto em que 6 pessoas passavam uma bola de basquete entre si. 3 jogadores usavam camisas brancas e 3 camisas escuras. Aos participantes foi solicitado que ignorassem as pessoas de camisa escura e contassem o número de passes feitos pelos jogadores de camisa branca. Quando o vídeo curto terminou, foi solicitado aos participantes que relatassem o número de passes que contaram. A resposta correta era 15 passes. Mas a resposta correta era irrelevante. O teste não estava medindo as habilidades matemáticas dos participantes. Cada participante foi entrevistado minuciosamente para relembrar tudo o que observaram no vídeo. E, na conclusão, o pesquisador perguntou: Você viu o gorila? No meio do experimento, um ator em uma roupa de gorila passeou no meio da roda de jogadores, bateu no peito como um macaco e saiu da tela pelo lado oposto. Dos 60 segundos de filmagem, o gorila esteve presente em 9 deles. Não sou muito bom em matemática, mas minha calculadora me diz que são 15%. Então, quais foram os resultados? Metade das pessoas que assistiram ao vídeo não perceberam o gorila. Minha matemática é boa o suficiente para saber que são 50%. Todos estão estritamente focados na contagem de passes que perderam um desenvolvimento surpreendente e peculiar que ocorreu bem debaixo de seus narizes. E o que os cientistas com pranchetas provaram? Os gorilas invisíveis estão realmente em toda parte, dos supermercados às cafeterias, ainda que imperceptíveis para nós? Não exatamente. O gorila invisível foi um teste de percepção. Os participantes veriam algo inesperado, além de sua tarefa óbvia de contar os passes. O estudo concluiu que o que vemos é moldado pelo que esperamos ver. Nossos cérebros são criados de tal forma que nossa visão se forma em torno do que esperamos que aconteça. O que significa que, se não esperamos algo, não imaginamos que vai acontecer. Podemos deixá-lo passar completamente. O que é verdade para o teste do gorila também é verdade para o casamento. Meus sonhos para o casamento. Todo mundo se casa com um sonho. Nossa perspectiva é profundamente moldada pelo que esperamos ver. E muitos de nós entramos no casamento tão concentrados em nossos sonhos que não vemos algumas realidades do tipo gorila. Os sonhos fazem isso. Nós os perseguimos e eles nos embriagam, obscurecendo nossa visão. O poder viciante de um sonho torna difícil enxergar claramente. E no campo dos sonhos que compõem a vida, poucos exageram mais nossas expectativas do que nossos sonhos de como será a vida nos dias após o sim. Nossas esperanças para o matrimônio podem ser tão específicas quanto nossas personalidades e relacionamentos individuais, mas existem alguns sonhos comuns que, quando frustrados, podem afligir a alma e desorientar o casamento. Eles se tornam momentos decisivos em relação a como e se avançamos juntos. Vamos dar uma olhada em 3 deles. Sonho 1. O amor nos manterá unidos. Se você já esteve na Filadélfia, deve ter passado pelo Love Park, onde fica a imagem icônica da arte pop esculpida com as letras L-O-V-E. Amor, love. Desde meados dos anos 70, as pessoas contemplam essa estátua e refletem sobre o significado de seu design e mensagem. É uma declaração religiosa, um protesto político, uma expressão pessoal, uma imagem erótica? Não sei. Mas sei que essa escultura reflete a maneira pela qual muitas pessoas pensam sobre o amor. Nós o vemos como uma palavra primorosa e criativa na qual podemos colocar nosso próprio significado. Não há dúvida, o amor é poderoso. Quando casais entram no matrimônio, sonham com o amor mantendo-os unidos ao longo dos anos. E ele pode fazer isso. Entretanto, se o amor nos mantém unidos ou não, depende muito de como definimos o amor. Um sentimento intenso de profundo afeto é uma das principais definições de amor no dicionário.
E isso não é surpreendente. Os casais acreditam que os sentimentos, especificamente os sentimentos românticos, devem manter-se inabaláveis até que a morte nos separe. As comédias românticas de Hollywood apoiam e popularizam essa noção de galanteios e deleites. Esses filmes geralmente têm um final previsível, com um casamento felizes para sempre. A mensagem alardeada é que aqui no casamento o romance encontra seu lar eterno. Agora, com certeza, não vou argumentar, para os fins dessa ilustração, que duas pessoas que se unem têm de ser mutuamente desinteressantes e emocionalmente monótonas. Estou simplesmente destacando que, quando se trata de casamento, a maioria de nós começa em desvantagem. O ponto de partida definido por nossa cultura parece decisivamente centrado em aparência, atração e apego emocional. E essa visão moldou nossa compreensão do amor, bem como sonhos e expectativas que temos sobre o que o casamento deve oferecer. O romance sempre será importante para o casamento. No entanto, com filhos, carreiras e idade, ele pode mudar de algo que sentimos instintivamente para algo pelo que devemos lutar intencionalmente. Em um casamento que amadurece, o romance se transformará. Mas, embora os sentimentos sejam inconstantes, existe um tipo de amor que sela o casamento de maneira a criar um vínculo duradouro. O declínio do romance e a realidade da imperfeição tornam-se momentos decisivos no casamento. Amor como perda. Em primeiro lugar, o amor é o que perdemos. Quando você ama alguém, você está perdendo. Não estou falando em perder uma competição. Não. Falo sobre o tipo de amor que sela a saída de emergência, de forma que perdemos nossa liberdade de retroceder ou retaliar quando as coisas ficam difíceis. Em 1519, o capitão Hernán Cortés chegou por mar à costa leste da atual região mexicana de Veracruz. Ao chegar, Cortés deu uma ordem que surpreendeu seus homens: queimem os navios! Essa é uma forma incomum de motivação, com certeza. No entanto, uma coisa estava clara: eles perderam a rota de fuga, não havia mais volta. O amor queima navios. Porque o compromisso e a fidelidade estão no âmago do amor, o casamento significa que perdemos todas as saídas e planos alternativos. O amor devotado ao seu cônjuge não está enraizado em como você sente que é tratado. O amor não começa com imparcialidade ou justiça, ou com quem ocupa uma posição moral mais elevada. O amor está ancorado nos votos que trocamos, nas promessas que fazemos e, em última instância, na realidade de quem Jesus é para nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Pense nisso. A perda pela morte na cruz foi a maneira pela qual Deus mostrou para nós seu coração amoroso. João 15:13. E a perda pela morte diária de si mesmo mostra nosso amor um pelo outro. Lucas 9:23. Elizabeth Elliot disse desta forma: casamento é a morte da privacidade, da independência, do lar e da família da infância. A morte das decisões unilaterais e da noção de que só existe uma maneira de fazer as coisas. A morte do eu. Quando essas pequenas mortes são aceitas com alegria e de todo o coração, uma nova vida, a glória do amor sacrificial que leva à união perfeita é inevitável. Não consigo contar quantas vezes me sentei com homens que pensam que o casamento não deve ditar suas prioridades. Não estou falando de recém-casados aqui. Lá atrás, esses homens se casaram despreparados para perderem a si mesmos em prol de encontrar uma vida que engendrasse o respeito, a confiança, a lealdade, o sacrifício e a sexualidade da mulher. Eles nunca chegaram a entender que um bom casamento é difícil de conquistar porque requer sacrifício. Certamente consigo me enxergar nesse pensamento egocêntrico. Perder a si mesmo é difícil. Posso ser indiferente porque não quero perder minha liberdade. É natural pensar primeiro em mim mesmo. Eu amo minha própria maneira de fazer as coisas. Meu coração é como um animal selvagem que se recusa a perder, que se recusa a se dobrar. Minhas preferências determinam rapidamente o que faremos antes de ouvir o coração de Kim ou protelar seus desejos.
Às vezes, meu egoísmo foi tão evidente que precisei que amigos me corrigissem. E é isso que o amor amadurecido faz. Essa coisa de amor é muito difícil. Talvez você se identifique. O amor refreia preferências, prerrogativas e privilégios. Elimina essa vida entre muros que se recusa a render-se à vulnerabilidade. O amor exige vulnerabilidade, observou C.S. Lewis. Fora dessa vulnerabilidade, nossos corações se tornam duros e frios. Ame qualquer coisa e seu coração certamente será apertado e possivelmente partido. Se você quiser certificar-se de mantê-lo intacto, não deve entregar seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite todos os envolvimentos. Tranque-o em segurança no caixão do seu egoísmo. Mas naquele caixão, seguro, escuro, imóvel, sem ar, ele mudará. Não será partido, ele se tornará inquebrável, impenetrável, irredimível. O mundo nos diz que nos encontrar, o mundo nos diz para nos encontrarmos. Diz que para sentir o sabor secreto da felicidade, devemos amar a nós mesmos. Jesus tem uma visão diferente, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9:24. Amar a Deus significa que abandonamos uma forma de vida. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 21. Para obter uma recompensa maior. Mateus 6:33, Lucas 6:35. Para salvar nossa alma, devemos perder a nossa vida. Amor como ganho. Isso nos leva ao outro lado da equação. Embora o amor signifique perda, há também ganho. Maravilhosas, gloriosas, estupendas e surpreendentes delícias e bênçãos aguardam aqueles que se comprometem um com o outro no casamento. Deus nos dá o casamento para nossa alegria. Mesmo descrevendo como devemos perder a nós mesmos no casamento, não tenho em vista uma forma de ascetismo. No casamento, aceitamos a perda por causa do que ganhamos. E o que ganhamos? Considere estes exemplos. Ganhamos um compromisso centrado na promessa. Rafael e Sofia são casados há 28 anos. Houve anos difíceis, com certeza. Momentos em que ocupações, uma criança indisciplinada, depressão e má comunicação silenciaram os sentimentos de amor. Mas a questão de seu compromisso fundamental nunca foi posta em discussão. Na tarde em que disseram sim, Rafael e Sofia fizeram votos, um conjunto de declarações em um momento que prometia amor futuro. Eles recitaram seus votos diante da família, dos amigos e do ministro que os casou. Quando as dificuldades chegaram, quando os sentimentos de amor se tornaram menos acessíveis, eles se apoiaram no fundamento das promessas que fizeram. Anos depois, ainda estão juntos, saboreando o doce fruto dos compromissos mantidos. Anos de amor fiel e duradouro criaram o tipo de companheirismo e gratidão mútua que nunca sonharam ser possível. Ganhamos em piedade. Como solteiro, Vitor achava que era espiritualmente maduro. Com vigílias de oração à noite, vários estudos bíblicos e projetos de serviço todos os fins de semana, certamente os anjos no céu o estavam aplaudindo como um excelente exemplar do cristianismo. Mas então Vitor se casou. Viver com sua esposa trouxe à tona um lixo em seu coração que ele nunca imaginou que existisse. Vitor amava o controle, mas se casou com um espírito livre. Ele amava a ordem e ela não era muito organizada. Vitor passou 3 anos tentando mudá-la, apenas para perceber que suas fortes exortações não eram muito amorosas. Depois de buscar conselho pastoral, Vitor começou a perceber que estava tentando refazer sua esposa à sua própria imagem. Ele se arrependeu de sua arrogância e recebeu a graça para fazer algumas mudanças importantes. A vida passou a ser mais sobre amar e servir sua esposa acima de si mesmo. Sua capacidade de bondade e compaixão cresceu conforme ele buscava entender o pensamento dela e servi-la nas áreas em que era mais fraca. Vitor também se tornou mais perspicaz.
em discernir suas próprias tentações e fraquezas conforme a perspectiva de sua esposa, assumiu um papel proporcional no casamento. Ao amar mais sua esposa, ele cresceu em piedade. Ganhamos por sermos conhecidos. Embora Luísa estivesse sóbria há 7 anos, seu passado a assombrava e perturbava como uma mentira venenosa. Depois do que fez, ninguém vai amar você. Quando conheceu César, Luísa compartilhou um pouco da sua história. Apenas alguns fragmentos, uma amostra para medir sua resposta. César não se abalou. Ele entendeu que todos têm uma história de imperfeição da qual Deus os salvou. Mesmo depois do casamento, Luísa ocasionalmente compartilhava outras categorias de seu passado, temendo que cada uma fosse a gota d'água. César levou tudo na esportiva. Na verdade, houve ocasiões em que ele chorou ao ouvir sobre o pecado e o sofrimento dela. Depois de 11 anos de casamento, Luísa percebeu algo. César a conhecia, com todas as suas manchas, e ele a amava, mesmo assim. Isso começou a abrir novas portas para entender o amor de Deus, um amor eterno e duradouro que nos buscou mesmo quando ainda éramos seus inimigos. Romanos 5:10. Luísa era totalmente conhecida e totalmente aceita pelo marido, a despeito da vergonha que ela sentia. Seu marido entendia o Evangelho. Ele vivia ciente de tudo o que lhe fora perdoado e estava determinado a transmitir à sua noiva a surpreendente misericórdia que recebera. Lucas, capítulo 6, versos 35 a 38. Ganhamos em perseverança. Foi no 17º ano de casamento que o telefone tocou. Alex já esperava nervosamente esse momento. É câncer, disse o médico, do tipo ruim. Cíntia segurou sua mão, apertando com força enquanto a cor sumia de seu rosto. O tratamento precisa começar imediatamente. E assim começou. Cíntia foi heróica na maneira que serviu a seu marido em sofrimento. E Alex se recusou a ficar em silêncio estoico. Eles compartilharam seus medos, falaram constantemente, choraram e sofreram os tratamentos juntos. 2 anos depois, Alex foi declarado livre do câncer. Eles tiraram férias para marcar o momento. Suportar essa prova juntos os aproximou ainda mais. E há mais ganhos, muito mais: companheirismo, amizade, confiável, prazer sexual. Esses são apenas alguns dos ganhos que muitas vezes acompanham o amor devotado e ilustram uma verdade profunda, enterrada como um diamante cintilante no coração do sacrifício do Evangelho. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Sonho 2. Seremos sempre amigos. Acabei de mencionar o companheirismo como uma das coisas que ganhamos no casamento. Como isso também pode ser um sonho frustrado? Eis a razão. Há condições que devem ser satisfeitas para construir um casamento sobre a amizade que começou no namoro. Se ignoramos essas condições, somos como um ferro de passar que foi ligado, mas nunca usado. Esquentamos com facilidade, mas nossos problemas nunca são passados. Amizade duradoura. Que condições devem ser satisfeitas para que a amizade conjugal perdure? Primeiro, Jesus deve ser o nosso amigo. O próprio Jesus disse: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Jesus nos chama de amigos porque sabemos o que o Mestre está fazendo. Deus, o Mestre, está nos chamando para uma comunhão amorosa consigo. Ele quer que desfrutemos de intimidade consigo e amizade com Jesus. A comunhão com Deus, diz J.I. Packer, é a fonte da qual se origina a comunhão entre os crentes. E a comunhão com Deus é o fim para o qual a comunhão cristã é um meio. Alguns leitores podem ver esse ponto sobre amizade e comunhão com Deus como algo incidental, como se eu fosse obrigado a incluir algo espiritual para poder chegar ao que realmente importa na amizade entre marido e mulher. Não é assim.
Parte da razão pela qual o sonho de uma amizade duradoura desmorona é que os desejos de amizade são, em primeiro lugar, horizontais e não verticais. Como escreveu C.S. Lewis, assim a amizade, como os outros amores naturais, é incapaz de salvar-se. Ela deve invocar a proteção divina caso espere se manter pura. O casamento é difícil. Há finanças, parentes, ajustes sexuais, a chegada de filhos ou o fato de que os filhos não chegam, doenças, empregos perdidos, angústia adolescente, conflito, envelhecimento e nossas respostas pecaminosas. Como uma pessoa pode se guiar em um terreno tão traiçoeiro? Provérbios responde à pergunta: há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. O amigo mais chegado que todos é, claro, Jesus. Segundo, sua amizade conjugal deve ser sua prioridade. Nunca na história a palavra amigo foi mais esvaziada do que em nossa era de mídia social. Cooptada inicialmente pelo Facebook, a amizade agora está reduzida à nossa lista de contatos e conhecidos virtuais. São rostos tão envolvidos em nossas vidas quanto estranhos por quem passamos na estrada. Lembro-me de descer a escadaria da igreja um dia e observar um círculo de jovens que cresceram juntos. Mas, ao invés de compartilharem as novidades sobre a vida e o amor, ou mesmo de rir de memórias compartilhadas ou peculiaridades pessoais, eles estavam todos grudados em seus telefones. Era a coisa mais estranha. Amigos reunidos, como faziam há anos, mas agora não se comunicavam com palavras. Seus corpos estavam presentes, sua comunicação era virtual. Melhores amigos, entre aspas, em um admirável mundo novo. Companheirismo do tipo que gera unidade é um dos principais objetivos de Deus para o casamento. No primeiro casamento da história, separar-se e tornar-se uma só carne foram identificados como os principais benefícios do matrimônio. Gênesis 2, 24. Esses benefícios se tornaram realidade no momento em que você diz sim. O desafio surge quando os casais presumem que essas bênçãos estão firmes como carvalhos maduros e não como frágeis mudas que devem ser cuidadas e cultivadas. Um dos danos dessa ideia é que as amizades nunca se desenvolvem a partir do estágio romântico prenupcial. Como Caroline Abram disse uma vez, o casamento deve muito ao romance e muito pouco à amizade. Estou de acordo. É por isso que desenvolver a amizade faz parte da lista de momentos decisivos. A amizade se torna um sonho protelado se não lutarmos para protegê-la. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 13, 12. Priorizar a amizade significa que nosso cônjuge é nossa primeira prioridade terrena. E sim, isso significa aquela versão antiquada do face a face em que sentar, olhar, compartilhar e experimentar um ao outro não foi substituído por modos funcionais de comunicação. Priorizar a amizade com o nosso cônjuge também significa que ele não está sendo lentamente substituído por outras pessoas com quem compartilhamos hobbies ou interesses de trabalho, ou com quem simplesmente gostamos de estar. É ótimo para maridos e esposas ter essas pessoas em suas vidas. Eles adicionam tempero, interesse e oportunidades de serviço, mas devemos proceder com cuidado, lembrando que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Provérbios 18, 24. A ruína segue casamentos que não priorizam as amizades certas. Terceiro, abra espaço para a solidão. Uma das maiores surpresas para os casados é que a solidão, a experiência que muitas vezes os atormentava enquanto solteiros, não é deixada para trás no altar. Os gatilhos podem incluir várias experiências de vida. Talvez um cônjuge que assuma um novo emprego com jornadas longas e exaustivas. Talvez um pai ou uma mãe doente que vai morar com o casal, exigindo cuidados constantes. Ou talvez seja muito cansativo cuidar de adolescentes. Cada um desses exemplos mostra como o sonho da amizade eterna pode sofrer um golpe.
E a solidão se multiplica ainda mais se o relacionamento conjugal estiver prejudicado de alguma forma. Conflitos duradouros criam distância entre marido e mulher. O divórcio ou a morte de um cônjuge podem causar uma desorientação indescritível, em que a pessoa se sente perdida, deslocada ou mesmo defraudada por Deus. A solidão não é uma coisa de solteiro ou de casado, é uma coisa cristã. Fomos chamados para seguir um Salvador que foi deixado sozinho por seus companheiros mais próximos na noite anterior à sua morte. Mesmo na cruz, Cristo foi justificadamente abandonado enquanto carregava nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Se seguimos Jesus, Deus por vezes nos chamará a carregar um fardo semelhante. Mesmo no casamento mais feliz, a cruz da solidão não pode ser evitada. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Moisés experimentou a solidão. Muitos dos profetas também. Davi sofreu com ela. Paulo também. Não compreendemos totalmente, mas às vezes Deus nos leva ao deserto para nos ensinar lições que só podem ser aprendidas lá. Nos momentos em que estamos exilados, excluídos, compreendidos e desconsiderados nessas terras desoladas dos relacionamentos, Deus realiza algumas de suas obras mais profundas. Se você está nesse lugar agora, não acuse imediatamente seu cônjuge do crime de fazer você se sentir só. A solidão não significa que seu casamento está em perigo. Significa que Deus o ama e está explorando lugares em sua alma. Se é assim que você se sente agora, corra para ele. Derrame seu coração diante de seus ouvidos de amor. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Salmo 25:16. Passos a serem dados. Talvez você esteja lendo esta sessão e percebendo que, embora seu casamento funcione bem como um negócio, poderia legitimamente declarar falência. O que você deve fazer? Primeiro, sinta-se encorajado. A clareza que você possui neste momento indica que o Espírito de Deus está operando em você de uma forma poderosa. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, 11, 12. O Senhor está trazendo à tona o que realmente move seu coração para levá-lo a ações que cultivem uma amizade maior. Depois, é importante que você diga ao seu cônjuge o que vê. A conversa não precisa vir em um belo pacote ao dizer que você se arrependeu o suficiente e já está vendo frutos. Às vezes, o orgulho e o desejo de controle nos fazem querer parecer espirituais e maduros até mesmo em nossas confissões. Apenas diga ao seu cônjuge o que Deus está fazendo em seu coração. Reconheça as áreas em que você acredita ter falhado e fale sobre as áreas em que você deseja crescer. Então, orem. Por fim, cultive uma amizade mais profunda. Mas cuidado, você pode não ter vontade de fazer isso. Embora possa parecer que a conversa seja suficiente, você deve acrescentar ação à sua confissão. Isso pode parecer um trabalho improdutivo no início. Contudo, quanto mais você procura se abrir, fazer boas perguntas, viver algumas experiências juntos, surpreender com um telefonema, encorajar com algo específico, planejar uma escapada noturna, insistir em passar tempo com outros amigos e ajudar a fazer acontecer, mais você reacenderá sua amizade mais preciosa. Lembre-se, quando se trata de reacender o fogo da amizade, as ações precedem os sentimentos. Haja agora. Sonho 3. Podemos viver sem arrependimentos. Fique casado por mais de 2 décadas e você terá arrependimentos. Não somos seres oniscientes e onicompetentes que sempre alcançam o que querem. Deixamos as coisas escaparem. Lutamos contra o cansaço. Erramos em nossas prioridades. Perdemos momentos importantes em família por coisas que são bem menos importantes.
Você já tomou uma decisão financeira ruim? Kim e eu transferimos recentemente todos os nossos bens materiais para um galpão de armazenamento. Não nos tornamos minimalistas, apenas tomamos uma decisão errada sobre a compra de uma casa e isso tornou a vida muito complicada. Desde o processo de negociação, 20 meses, passando pela mudança de nossas coisas até o desfecho da venda. Bem, digamos que foi uma experiência que não quero repetir. Nossas coisas agora estão em um container, assando sob o sol da Flórida. Essa casa foi uma escolha que não ajudou nosso casamento e nosso futuro. Eu me arrependo dela. Enquanto você respirar, terá arrependimentos. Certa vez, um homem me contou sobre um evento familiar que estava planejando chamado Sem Arrependimentos. Para mim, o nome sugere que o evento foi organizado por um ingênuo e fascinado recém-casado. Um casal sem arrependimentos, afinal, precisa pensar um pouco mais. Se nenhuma categoria surgir desse exercício, pergunte a seus filhos. Os arrependimentos cercam os casais como paparazzi em torno da família real britânica. Mas o Evangelho nos encontra em meio à enchente desse lugar inundado em falhas. Jesus escolhe pessoas com arrependimentos como vasos para exibir sua glória. Pedro negou a Cristo 3 vezes e fugiu no momento de maior necessidade do Salvador. É difícil imaginar que, mesmo depois de ter sido perdoado e chamado, João 21, 15 a 19, Pedro nunca tenha sentido arrependimento. Se o Evangelho faz sentido para nós, devemos nos ver no fracasso de Pedro. Pessoas que não cometem erros não precisam das boas novas. Como Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2,17. Portanto, devemos reconhecer nossos arrependimentos. Mas também é necessário ver que Cristo nos oferece algo muito melhor do que simplesmente escapar deles. Por meio da cruz, ele nos lembra de que nossos tropeços nunca são grandes o suficiente para interromper seu plano para nossas vidas. Para Pedro e para todos nós, há esperança além do arrependimento. Porque nosso glorioso substituto morreu e ressuscitou sem arrependimentos, foi substituído por sem registros. Você percebe como isso muda a maneira pela qual pensamos sobre o nosso casamento? Podemos viver e liderar com esperança, mesmo em meio a sonhos frustrados. Não porque faremos tudo certo, mas porque seguimos um Salvador que fez. Somente a partir desse berço de segurança podemos admitir o egoísmo, a solidão e o arrependimento. E dessa postura humilde podemos erguer nossos olhos para aquele que promete usar até mesmo o que percebemos como perdas e sofrimentos e tornar isso em algo belo. Como diz o salmista: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor Deus meu, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 11 e 12. Lição do gorila. Juntos descobrimos que as pessoas muitas vezes veem um casamento não como um meio de crescimento pessoal ou conjugal, mas como um direito devido a elas, em sua busca por realização pessoal, como um meio para se tornarem felizes e completas. Mas isso é a realização de um sonho não firmado na realidade. Tais sonhadores se recusam a reconhecer uma verdade fundamental: nunca conhecemos totalmente a pessoa com quem nos casamos. E se a conhecemos agora, não conhecemos as 5 ou 6 pessoas diferentes que ela se tornará nos próximos 50 anos de vida. No minuto em que você se casa, uma nova civilização começa. Como resultado de sua união, você e seu cônjuge começarão a mudar profundamente. Ficamos esperançosos com a trajetória imaginada, mas é impossível saber. A descoberta dessa realidade inesperada desencadeia um momento decisivo em cada casamento. O que fazemos quando descobrimos coisas que não vimos antes? Como reagiremos quando mudanças profundas ocorrerem na pessoa a quem agora nos sentimos presos? O que nossa resposta diz sobre nossos verdadeiros sonhos para o casamento?
Somente o compromisso de buscar fielmente a Deus e um ao outro irá nos atar a uma vida de amor e amizade. Lembra-se do gorila invisível? Agradeço a Deus por aquele estudo de Harvard. Ele revela que o que vemos é moldado pelo que esperamos ver. Nossos sonhos sobre o casamento e o que ele deve ser são uma influência poderosa. Expor algumas dessas expectativas o ajudará a ter uma visão mais ampla do plano de Deus. A verdade é que nossos sonhos podem parecer limitar Deus, mas Ele está trabalhando, fazendo mais do que podemos ver. Momento decisivo 8, quando os sonhos são frustrados. Todos se casam com um sonho. Nossa visão do casamento é profundamente moldada pelo que esperamos ver. Quando um sonho é frustrado, isso pode afligir a alma e desorientar o casamento. A decisão pela verdade. Eu me preocuparei apenas em realizar meus sonhos para esse casamento? Ou verei Deus trabalhar em momentos e lugares inesperados em que meus sonhos foram frustrados? O custo exigido. Eu me recusarei a deixar que o casamento tome minhas prioridades, liberdade e pensamento egocêntrico? Ou acolherei o tipo de amor que refreia preferências, prerrogativas e privilégios? A oportunidade de exaltar a Deus. Verei os sonhos do casamento como direitos devidos a mim em minha busca por realização pessoal? Ou verei os momentos em que os sonhos são frustrados como oportunidades de crescimento pessoal e conjugal? Como isso edifica a alma? Sonharei com o amor apenas como um sentimento intenso de afeição romântica? Ou o amor centrado na promessa, o qual resulta em piedade, vulnerabilidade e perseverança definirá nosso casamento? Como isso define nosso destino? Negligenciando a amizade que tenho com meu cônjuge e concentrando-me apenas no que é funcional e urgente, desistirei de buscá-lo e chafurdarei na solidão ou na sensação de ter sido desviado ou defraudado? Ou buscarei meu cônjuge, abrindo-me, fazendo boas perguntas, planejando experiências compartilhadas e encorajando-o com serviço e surpresas, com o objetivo de reacender nossa amizade? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.